Fala aí, galera do Encontro das Paralelas. O meu nome é Gabriel, eu vou ser o professor aqui de vocês. Eu vou explicar essa matéria que é a física, né, a cinemática. A gente vai iniciar aqui com a introdução, que não é necessariamente MRU. Na verdade, a cinemática ela se inicia um pouco antes do MRU. Já que a gente não deu vetores, eu ainda não dei essa área, não dei grandezas, a gente vai tratar de forma bem superficial e a gente vai aprofundando aos poucos. Essa é uma aula de embasamento, a gente vai dividir as aulas em embasamento, aprofundamento e olímpico, né? Olímpico a gente vai ter só em alguns assuntos, né? Porque, bom, não faz muito sentido a gente entrar em introdução em cinemática e a gente ter, dentro da introdução à cinemática, o nível olímpico. Não faz muito sentido. Mas vamos lá. Aqui a gente consegue ver, na introdução à cinemática, que a gente tem dois exemplos, né? Dois tipos de situações. A gente vai ter os corpos puntiformes. O que são os corpos puntiformes? Os corpos puntiformes são corpos que a gente considera desprezível. As dimensões. Ou seja, esse S0 e esse S, se a gente for pegar o ΔS, né? O que é esse S e o que é esse S0? S e S0 são posições. O S0 representa a posição inicial e o S a posição final. Beleza? O nosso ΔS, a gente viu aqui que vale 5 metros, ou seja, o S menos o S0 vale 5 metros. Beleza? Aí, o que acontece? Por que a gente considera desprezível? Porque normalmente a gente está tratando com espaços muito grandes. Quando a gente pega um carro que tem só 5 metros, que vai percorrer uma distância de, sei lá, 300, 400, 500 quilômetros, a gente desconsidera as dimensões do carro, porque elas são desprezíveis. O corpo extenso, por outro lado, a gente considera suas dimensões. Beleza? Por que a gente considera as dimensões? Se você pode ver aqui, ó, o nosso ΔS agora, o nosso ΔS, ele agora é igual a 50 metros, né? 50 metros. Ou seja, o nosso S menos o nosso S0 é igual a 50 metros. Beleza? A gente considera as dimensões porque ele é maior, ou seja, ele faz uma diferença dentro de um cenário. Por exemplo, a gente tem um caminhão de 50 metros que vai passar por um túnel de 500 metros. A diferença do túnel para o caminhão é só de 10 vezes, o túnel é só 10 vezes maior que o caminhão. Apesar de parecer muito, não é tão assim, não é tanto. A gente tem que considerar porque vai ter diferença sim. Vamos entrar num exemplo aqui, né? Agora o exemplo dentro de um cenário espacial, né, do ΔS aqui. Bom, a gente tem um foguete, né? Que eu vou dizer, vamos dar um tamanho para esse foguete. Vamos dizer que esse foguete, ele tem um tamanho de 50 metros, beleza? E a distância entre ele e essa estrela, né, que eu vou dizer que é o Sol, é uma distância de... aí vocês já me permitem usar notação científica, mas eu vou colocar em notação científica aqui. Se vocês não estiverem familiarizados, eu vou até colocar aqui uma tradução. Dá 8, que é a mesma coisa aqui, 5 seguido de 8 zeros, né? Isso, beleza, é só isso aqui. Galera, vocês concordam comigo, né? Que a diferença, enfim, que o ΔS, que é 5 vezes 10 elevado a 8, se eu adicionar esses 50 metros, o que vai ter de diferença, né? Qual que é a ordem de grandeza, né? Entrando só nesse assunto meio chato. Mas se a gente for... Vamos nem falar de ordem de grandeza, vamos entrar aqui e vamos ver. O ΔS é 5 vezes 10 elevado a 8, enquanto o foguete é nada mais do que 5 vezes 10 elevado a 1. Vocês percebem aqui, ó, que a gente tem uma elevação aí de uma diferença de 7 nos expoentes. Isso é bastante coisa, gente. Então, em relação a esse foguete aqui, em relação nessa situação,
o foguete ele é desprezível. Mas agora vamos ver aqui um exemplo de corpo extenso. Olha, a gente pegou aqui, ó, a gente fez aqui no primeiro exemplo que o carro de 5 metros ele era pontiforme. Mas a gente tem esse mesmo carro de 5 metros, só que numa situação aqui onde ele está num Delta S, ele está numa pista de 25 metros. Galera, vamos só fazer uma análisezinha aqui, né? 25 metros. E vamos dividir esses 25 metros por esses 5 metros. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 5. Beleza? Significa que o carro ele é 5 vezes menor do que a pista. Galera, assim, 5 vezes não é um número tão grande. A gente pegou aqui um exemplo onde ele era 10 a sétima vezes maior. Agora ele só é 5 vezes. 5 é bem pouco, então a gente considera isso aqui como corpo extenso. Agora a gente vai fazer uma distinção aqui, né, do corpo pontiforme para o corpo extenso. Muita gente confunde aqui e fala, pô, então 5 metros ele é corpo extenso ou ele é corpo pontiforme? Nenhum dos dois, galera. 5 metros não é nada. A gente tem que sempre ter o ΔS. Se a gente for pegar aqui o ΔS e vou colocar aqui o ΔS igual a 100 metros. Bom, esse corpo ainda é um corpo extenso, porque 100 não é nada mais do que 20 vezes mais o corpo do carro, né? 5 vezes 20 dá 100. Agora, para a gente fazer com que esse carro se torne pontiforme, a gente tem que colocar valores que tornem o carro desprezível, né? Vou colocar aqui 10 a quinta, que é bastante coisa, bem maior. 10 a quinta. 10 a quinta, aí sim, né, que o ΔS é tão grande que torna o tamanho do carro pontiforme, torna ele como um ponto. Esse pontiforme significa que as dimensões são desprezíveis. A gente trata dimensões desprezíveis como pontos, entende? Então, é meio que eu pegar esse carro aqui e vou colocar aqui numa reta, tá? Que tem 10 a 5, né, que é 10 seguido de 5 zeros. E, em vez de colocar um carro, colocar um pontinho aqui, ó. Entende? É como se fosse isso. Porque aí eu não preciso tratar de dimensões com ponto. Porque um ponto é um ponto, ele não possui dimensões, ele é adimensional. Então a gente trata ele dessa maneira, beleza? Entrando aqui pro segundo tópico, galera, a gente trabalhou agora, a gente acabou de trabalhar com o conceito de... um conceito bem legal, que foi esse conceito de corpo extenso, corpo pontiforme, mas a partir de agora a gente vai considerar no nosso estudo os corpos todos pontiformes, beleza? É claro que vez ou outra, dentro de questões, principalmente dentro do aprofundamento, a gente vai ter que fazer essa distinção. Mas aqui a gente vai tratar eles como pontiforme. O que é velocidade, né? Eu já dei aqui até um spoilerzinho, mas vamos ver aqui. Ó, a gente tem um carro que está subindo essa ladeira, né? Mas a gente não está trabalhando, a gente não sabe ainda o que é aceleração, a gente só sabe a gente só sabe que é distância e o que é tempo. Esse carro ele percorreu uma distância de 1 km em um período de 1 hora. Ou seja, ele está aí percorrendo 1 km por hora, né? Da mesma forma, esse carro percorreu uma distância de 2 km em 2 horas. Ou seja, ele está percorrendo 2 km a cada 2 horas. A gente chama essa característica, né, do carro de velocidade. O que é essa velocidade? É o quanto ele percorre, ou seja, o espaço, né, é a distância, assim, de maneira coloquial, falando, né, não é dentro, fora desse formalismo matemático, a distância dividido pelo tempo, beleza? Ou seja, dentro dessa questão aqui, o que será a velocidade? A velocidade vai ser igual a 1 km dividido por 1 hora. Isso aqui vai dar... Aí a gente pega, a gente mescla essas grandezas e a gente chama disso de 1 km por hora. Beleza? E nesse segundo caso, né, uma outra velocidade, vou chamar isso aqui de V1. Nesse outro caso, a gente tem outra velocidade que seria 2 km em 2 horas. E aí? 2 dividido por 2 dá 1.
1 km/h. E a gente chega numa coincidência, então, que a velocidade do carro, essa velocidade ela é igual, né? Mas nem sempre vai ser igual. A gente não pode afirmar que, bom, dentro de uma mesma trajetória, de uma mesma reta, um carro, um corpo, ele vai ter essa velocidade constante se a gente não tem nenhuma informação da questão. Então, o que é a velocidade? A velocidade é a variação do espaço em determinado tempo. Beleza? Essa é o que a gente chama de velocidade. Só que, bom, esse contexto de velocidade, você consegue perceber que isso está bem generalizado, né? Porque, como eu falei, eu acabei de falar, né, que a velocidade ela pode não ser exatamente igual dentro de um mesmo percurso. Um corpo pode variar de sua velocidade e esse mesmo corpo chegar na mesma posição, no mesmo tempo de outro corpo que teve uma velocidade totalmente diferente. E como é que a gente faz essa distinção, né? Pô, se ele percorreu a mesma distância em um mesmo tempo, mas com uma velocidade diferente, né? Ele tava com 60, depois foi para 30, depois foi para 90. E aí como é que eu chamo? Eles têm alguma coisa igual, né? Porque eles percorreram a mesma distância em um mesmo tempo. A gente chama a velocidade média deles, que é a distância dividido pelo tempo, né? Esse intervalo de distância dividido pelo intervalo de tempo, a gente chama de velocidade média. E a velocidade média desses dois carros, né, independente das velocidades que eles utilizaram até chegar nesse mesmo ponto, é igual. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos aqui. A gente tem aqui o S0, o S1 e o S2. O que é a velocidade média? A velocidade média, como eu acabei de explicar, é o espaço percorrido, que a gente vai chamar de ΔS, beleza? Dividido pelo intervalo de tempo, que a gente vai chamar de ΔT. Olha, eu não sei a velocidade desse carro, não sei os momentos, né? Eu não sei exatamente nesse instante qual a velocidade do carro, mas eu sei as distâncias, beleza? Eu sei quais são as distâncias. Eu sei que o carro ele vai ter uma velocidade ele vai ter de S0 até S1, ele vai percorrer em um tempo T1, e de S1 até S2 ele vai percorrer em um tempo T2. Então eu posso encontrar algumas velocidades médias. Vamos ver aqui as velocidades médias, né? A velocidade média de 0 para 1 vai ser igual ao ΔS, que é o ΔS, como a gente explicou lá na característica dos corpos, né? O ΔS, ele é o S menos o S0, ele é aquele intervalo, né, que a gente pega. Então, qual é o intervalo aqui? É S1 menos S0. S1 menos S0. Dividido por ΔT. O ΔT é T1. Simplesmente T1. Beleza? Então, essa é a nossa velocidade média. Agora, eu vou descobrir aqui a velocidade média do 1 para o 2. Beleza? E a gente vai pegar. Qual que é esse intervalo? É o S2 menos o S1 dividido pelo tempo deles, que é o T2. Beleza? E, por último, qual que é a velocidade média de 0 até 2? Bom, a velocidade média de 0 até 2 é o S2 menos o S0, percebe, né? Que é o S2 menos o S0. E ao invés de eu fazer T2 menos T1, é o T2 mais o T1. Por quê? Porque é o tempo inteiro, né? Porque T1 foi o tempo que ele percorreu de S0 até S1, e o T2 de S1 para S2. Ou seja, é T2 ou T1 mais o T2. Beleza? Então essa é a nossa velocidade média de 0 a 2. A gente só tem que encontrar o ΔS e encontrar o ΔT para a gente encontrar a nossa velocidade média. Beleza? Outra nomenclatura para velocidade média que pode estar na sua prova, pode estar no seu livro. É muito importante que você conheça as nomenclaturas. A velocidade média ela pode ser dada tanto com um tracinho em cima, assim. Isso não é um vetor, é uma velocidade média, é dada como tracinho em cima. Como pode ser dada apenas como Vm. Beleza? É muito mais comum em resoluções de que você vê, né, tá como VM, como em livros russos,
livros mais antigos, ela pode ser dada assim, ó. Entre esse mais e menos, que não é bem o mais e menos, né? Mas é quase um parênteses, mas não é um parênteses. Pode ser dada dessas três maneiras, beleza? Depende do livro que você estiver vendo, então se acostumem a ver ela dessa maneira. Como que você coloca na resolução? Você decide. Você pode decidir a forma que você prefere, tá bom? Ou pode também ter VA. O que seria VA? Porque a velocidade média seria Average Velocity. Então, average é com A, então eles colocam VA, beleza? Mas não é tão comum porque a gente trata muito VA, VB, VA, VB, VC, né? Então acaba sendo bem comum. Eu, particularmente, vi pouquíssimas vezes. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Nosso primeiro exemplo, a gente tem um carro que chega aqui numa BR, né? No quilômetro 100. Isso, ele olha pro relógio e era 6 da tarde, beleza? No segundo momento, ele vê que já chegou no quilômetro 200 dessa BR. Ele olha pro relógio e vê que já eram 8 da noite, né? E aí? Qual que é a velocidade média desse carro? A gente acabou de ver que a velocidade média, ela vai ser dada pelo quê? A velocidade média, né? Deixa eu até colocar a simbologia mais em comum aqui, para vocês já criarem um costume de ver. A velocidade média, ela é ΔS, né? Dividido por ΔT. A gente acabou de ver isso, né? A gente acabou de explicar o porquê que é ΔS sobre ΔT. Mas, enfim, o que é ΔS? ΔS é o S final menos o S inicial. Ou seja, é o quilômetro 200, né? Menos o quilômetro 100, que é o quilômetro inicial. Que essa é a distância que ele percorreu. No final, se ele foi do 100 até o 200, quanto é que ele percorreu? Ele percorreu 100. É isso que significa ser S menos S0. E o tempo é a mesma coisa. Ele olha para o relógio e vê que eram 6 da tarde. E depois ele vê que eram 8 da noite. Beleza. Qual que vai ser o tempo? O tempo é 8 horas? O tempo é 6 horas? Não, o tempo são 2 horas, porque é um intervalo de 20 menos 18. Sejam 2. Isso aqui, então, vai ficar 100 sobre 2. 100 sobre 2 é 50 quilômetros por hora. Beleza? Essa é a resposta da questão, né? A velocidade média do veículo é de 50 quilômetros por hora. Tá bom? Agora a gente vai chegar em outro assunto, que é a velocidade escalar média. E aqui a gente tem que fazer uma distinção bem clara de ΔS, que é variação de espaço, e distância, tá bom? Vamos aqui. Primeiro, o que é um eixo orientado, né? Um eixo orientado, galera, não é nada mais, nada menos do que a gente pegar uma rua, pegar uma reta, né? Só um segmento, e a gente começar a traçar e começar a marcar os espaços, né? Aqui a gente tem um eixo orientado. Olha, a gente vê que a gente tem que definir uma origem e definir uma orientação para o nosso eixo. O que é essa orientação? É para onde ele vai aumentar e para onde ele vai diminuir. Nesse caso, eu escolhi para fazer a questão que ele aumentasse para o lado direito. Ou seja, do lado direito as casas vão começar a aumentar. E para o lado esquerdo, diminuir. A gente vê aqui que a gente tem uma partícula A, né? Então essa partícula, ela percorre uma distância de 30 metros e depois volta 20 metros. Olha aí, né, cara? Tudo isso no intervalo de quanto? De 2 segundos, tá? Qual que vai ser a velocidade escalar média? Qual vai ser a velocidade média inicialmente? Perguntando aqui. Vamos perguntar qual que é a velocidade média. Velocidade média. A velocidade média a gente já viu que ela é ΔS dividido por ΔT. Tá bom? Bom, eu sei que o ΔT não vai mudar. O ΔT é 2 segundos. Bom, ele dá na questão já 2 segundos. Mas o ΔS é S menos S0. Tá bom. Ó, quanto que é o S final? A gente viu que o lugar final, onde ele vai terminar, vai ser no 20. Ou seja, é 20.
E o inicial é 0, né? Beleza. Ou seja, é 20 menos 0 dá 20 metros. Isso aqui tudo vai dar o quê? Vai dar 10 metros por segundo. Então a velocidade média é quanto? É 10 metros por segundo. Acabou. Só que aí você vê, beleza, essa é a velocidade média. E a velocidade escalar média? A velocidade escalar média, a gente vai estar fazendo a velocidade escalar média, que é o VEM, né? Deixa eu botar só VE para ficar mais legal, né? Eu vou colocar VE assim, para vocês entenderem. Que é uma média, né? Vai ser o quê? Vai ser D, beleza? D sobre dt. O que é esse D? D é distância. Distância. O que é a diferença de distância e de deslocamento? A distância, galera, é só a soma do módulo. Ou seja, ele percorre aqui de 0 a 30, 30 metros. Mas ele percorre de 30 a 20, quanto? 10 metros. Só que aqui, quando a gente vai se tratar de... Quando a gente trata de deslocamento, a gente trata em relação ao eixo, beleza? Aqui, nesse caso, a gente não liga para o eixo. A gente vai sempre tratar como positivo, vai tratar só a soma dos módulos, entende? Ou seja, o T, né, não vai mudar, é 2 segundos. E a distância é 30, que foi o que ele percorreu na primeira seta, mais 10. Isso aqui tudo vai dar 40 sobre 2, 20 metros por segundo. Ou seja, a gente chega na conclusão que a velocidade escalar média é diferente da velocidade média, né? Que eu vou até colocar assim para ficar um pouco mais visual. Velocidade média. Mas aí você me pergunta, professor, eu entendi tudo, mas será que isso é para todos os casos? Todas as vezes a velocidade escalar vai ser diferente da velocidade média? E é aqui que a gente chega, né, nessa diferença. Olha, a gente acabou de fazer o mesmo exemplo, né? Esse aqui é basicamente o mesmo exemplo. A gente viu que aqui dá 10 metros por segundo. E aqui vai dar... não, minto. Aqui dá 20 metros por segundo. E aqui dá 10 metros por segundo. Portanto, a gente chega na conclusão, né, que eles são diferentes. Mas, professor, é sempre? Vamos ver aqui. Nesse segundo exemplo, a gente tem que a velocidade escalar vai ser o quê? Vamos lá. A velocidade escalar não é nada mais, nada menos, né? Que D dividido por ΔT. Não é? Ou seja, qual que é a distância que ele percorreu? Bom, não tem nada de mais 30. Não é porque... Não, 30. Não tem, cara. Não tem nada aqui. 30 metros. Em quanto tempo? 2 segundos. Qual que é a velocidade? 15 metros por segundo. Agora vamos para a velocidade média, né? Dentro da velocidade média, a gente vai ter que é ΔS sobre ΔT. Se acostume a utilizar também o sinal de congruência, não só o sinal de igual. Porque a gente não está dizendo... A gente está dizendo que ele é igual, mas a gente também está dizendo que ele vai ser congruente aquilo ali, né? Tipo, ali é uma fórmula. Não é exatamente ΔS vai ser igual à distância, né? Mas no caso geral, não é autêntico, né? De certa forma. Isso aqui vai ser igual, portanto, ao ΔS, né? Bom, ΔS vai ser 30, não tem nada, pô, é 30. Não tem como dificultar isso aqui. Dividido por 2. Ou seja, 15 metros por segundo. Olha, professor, não é que deu igual? Deu igual. Ou seja, a velocidade escalar é igual à velocidade média. Beleza. Movimentos progressivos e movimentos retrógrados. Beleza. A gente já deu uma estudada em eixo,
orientado, então acho que vai ser bem tranquilo a gente entrar aqui no movimento progressivo e movimento retrógrado. Vamos aqui. O que é um movimento progressivo? A gente define o eixo, né? A gente definiu o eixo. O movimento progressivo acontece quando a velocidade ela está indo em direção aos valores positivos do eixo. Ou seja, a gente tem aqui essa partícula, né? Eu vou dizer que ela está na velocidade de, sei lá, 5 metros por segundo. E ela está aumentando a velocidade dela. De maneira contrária, quando a gente olha para uma partícula que ela está indo para o lado negativo do eixo, a gente diz que esse movimento é um movimento retrógrado. Esse movimento é um movimento progressivo e esse aqui é um retrógrado. Ou seja, vamos dizer que esse aqui está com menos 5 metros por segundo. Como assim velocidade negativa, professor? Negativa. E como é que a gente chega nessa velocidade negativa? Vamos mostrar, eu vou mostrar aqui para você. Olha, a gente tem a velocidade, né? Velocidade média. Vamos aqui, velocidade média. Só assim, né? A velocidade média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. Não é não? Vamos supor que, enfim, tempo não pode ser negativo, né? Não existe tempo negativo aqui, né? Vamos supor que passaram-se 2 segundos. O que é ΔS? É S menos S0. Mas aí o S final, né, é menos 10. Ele foi para menos 10. Tá? O S final. Menos o inicial, que é 0. E aí, menos 10 menos 0 dá quanto? Dá menos 10 metros. Dividido por 2 segundos. Isso aqui está me dizendo, então, que a velocidade média é menos 5 metros por segundo. Então, existe velocidade negativa, professor? Existe. Está aqui, provado para você. E quando a velocidade for igual a 0, aí a gente vai entrar no assunto importantíssimo, que é o estudo do repouso. O que é o repouso? É V igual a 0. Só que a gente olha, a gente despreza tanto o repouso que a gente acaba não visualizando o quanto o repouso é útil para a gente. Porque o repouso ele abre um leque de possibilidades de a gente manipular questões de cinemática e transformar em situações onde a gente pega coisas que estão em movimento e coloca elas em repouso. É muito legal a gente pegar questões, por exemplo, questões onde trens vão se bater, ou onde tem um corpo que está indo em uma direção e o outro está tentando chegar nessa mesma, tentando cruzar, né? Quando é que os corpos se encontram, e a gente vai lá e a gente faz um jogo para que um entre em repouso e fique bem mais fácil, né, de resolver. Mas isso daqui, o estudo do repouso vai ser assunto para o próximo vídeo, beleza? Por enquanto, a gente vai ficar só por aqui, porque o aprofundamento do repouso é assunto do próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.